noite, som ok? Opa, Túlio, boa noite, tudo bom, amigo? Temos 18 participantes. Queria agradecer ao pessoal que falou antes no chat aí, eu não pude responder, que estava testando o equipamento com o Rafael. Mas obrigado aí as palavras do pessoal que já me conhece de outros eventos. Valeu o apoio aí. Espero retribuir e contribuir com vocês essa noite e outros eventos, quem sabe, pela Claves ou Brasil afora. É. Ok, então teste final para a gente começar. O som tá ok, a imagem tá bom para todo mundo, tá picotando. Pode dar o retorno aí. Ok, então, vamos lá. Boa noite a todos. Esse é o webinar número 10, captura, grampo e análise de tráfego em redes e computadores. E eu queria começar agradecendo ao convite para participar não só desse webinar, mas da equipe Claves. Eu acompanho o trabalho desse profissional da Claves desde antes da concepção dela, ainda quando teve início o GRIS na UFRJ, e toda a equipe, ou parte da equipe que está hoje, sempre foram pessoas de muita dedicação e têm feito tudo com muito carinho e profissionalismo. Então fazer parte desse time é um orgulho para mim. E sem muitas delongas, eu queria dizer também que em determinados momentos vou estar sendo assessorado aqui pelo Bruno, tá? Então as dúvidas e o ajuste inicialmente do Bruno, e pelo Rafael. O Rafael vai ficar durante todo o webinar com a gente, o Bruno vai ficar uma parte também, vão ficar nos ajudando aí. E eu não sei quantos já usaram esse sistema do Treinator, mas eu acho que eu sou tão ou mais calouro do que os que vêm pela primeira vez aqui. Já assisti outros webinars, mas participando como palestrante é a primeira vez. E em função disso, se tiver alguma dificuldade, eu vou pedir o apoio aí do Bruno, seja no chat ou me acessando aqui de alguma das formas que a gente tem à disposição. Também já preparei um copo, que todo mundo falou do copo do Rafael. Meu copo não é tão bonito quanto o dele, mas está aqui. E vamos lá começar então. Queria apresentar a equipe Claves, então, o Rafael e o Bruno, seguindo o script aqui, e também informar que o Treinaton é o mesmo sistema usado para as aulas ao vivo da Academia Claves. Todos os recursos disponíveis aí, desde o chat aí ao lado, os slides, o Codebox, onde nós não utilizaremos tanto nesse webinar em função do tempo e a metodologia, mas o Codebox é bastante utilizado nos cursos da Claves para trocarmos informação, como os comandos usados e outras informações complementares, o ambiente 3S, o ambiente de perguntas e respostas, mídias, aqui embaixo. A gente vai usando, vai explicando à medida que for utilizando. Boa parte deles ainda é novidade para mim, passamos treinando desde sexta-feira para cá e aí vamos usando à medida que for haver necessidade, ok? Eu sou o Ricardo Kleber, para quem não conhece, daqui a pouco tem um mini currículo aí para mostrar um pouco para vocês do que a experiência que a gente pode trocar e até compartilhar aqui dentro desse assunto, nas experiências, nas dúvidas, que a gente possa trocar informações aí e aproveitar essa experiência para benefício de todo mundo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Isso aqui eu já apresentei, o nosso sistema utilizado, o Treinaton. Ok.
Então, atualmente, eu sou professor do IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com dedicação exclusiva do curso de redes de computadores desde 2007. Trabalho também na FARN esporadicamente agora, mas desde 2001, dando aulas na graduação e na pós-graduação, em especialização em redes de computadores e em desenvolvimento de sistemas, na Universidade Potiguar. Atualmente, esporadicamente, também dando curso na aula de especialização em computação forense. A Uninorte, no Acre, também com a professora Andréa, coordenação da professora Andréa, especialização em computação forense, estou indo agora pela 6ª vez lá, estamos na 2ª, começando a 3ª turma. Na Estácio atual, em Roraima, iniciamos a 1ª turma de especialização em segurança de redes, eu também dou forense em Linux lá. E, com muita satisfação, agora a Academia Claves, com vocês a partir do próximo mês, no final desse webinar, a gente dá mais informações sobre o curso que motivou esse webinar. Fora isso, estamos ainda também fechando com Tocantins e Rondônia, cursos de especialização, e o próprio IFRN deve no próximo ano começar também com sua especialização. Além disso, eu trabalho com Linux, dando treinamento desde 96 e trabalho na área de segurança da informação com resposta a incidentes de segurança desde 98 e em 2001 foi que comecei a dar aula para cursos superiores. Minha formação, sou bacharel em ciência da computação, mestre em sistemas distribuídos, mestre em engenharia elétrica na ênfase de sistemas distribuídos e estou tentando concluir meu doutorado em paralelo com minhas atividades, porque não tive interesse e oportunidade de me afastar para terminar ainda, mas sempre nessa área de redes de computadores e segurança da informação. Publicações, tenho palestrado em vários eventos da área de segurança, desde o SSI 98 até agora, e já estou confirmado aí como palestrante do próximo Seguinfo. Também no próximo mês, confirmei essa semana, palestrante do Campus Party Recife, depois de ter participado do Campus Party São Paulo, e outros eventos aí. Eu acho que quem acompanha a área, eu tenho participado e conversado, ouvi alguns nomes aqui bem conhecidos, acredito que alguns de vocês já me conhecem, a gente já bateu um papo nos corredores. Então, queria colocar à disposição de vocês essa experiência para tornar esse webinar o mais agradável e interessante possível para vocês. Bom, houve um desafio grande para preparar esse webinar, em função do tempo que a gente tem, porque falar de análise e captura de pacotes em pouco tempo é difícil. A gente tem que realmente juntar o que é, ou resumir o que é mais importante para que fique ao mesmo tempo profundo, mas também que fique desafiador, tanto para que vocês se estimulem a fazer um curso mais completo, como também que, não só a partir do curso, mas depois deste webinar, que vocês tenham a oportunidade de ver as ferramentas que foram apresentadas aqui ou que foram sugeridas e se aprofundar um pouco mais nesse tema. Alguns assuntos que estavam na ementa inicial foram cortados em função do tempo. É o caso do carving, por exemplo. Eu tentei colocar, mas não tínhamos como falar do grampo, da análise e também da recuperação de dados após a captura. Isso vai ficar faltando no webinar, mas de repente faz um segundo webinar para complementar esta informação. Ou os que desejarem depois, dentro do curso, ou com material complementar, a gente conversa mais sobre o que vem além da análise, né? A gente vou focar bem na captura, tanto as técnicas, posicionamento, estratégias e ferramentas para a captura de pacotes, depois a análise, ferramentas para análise, como existem vários tipos de tráfegos a analisar. Eu procurei focar na maior quantidade possível, citando pelo menos uma ferramenta por vez. E também, ok, Bruno, segundo webinar já aceito, não é isso? Vamos lá então preparar o segundo, assim que terminar esse aqui. E uma terceira etapa seria um desafio, como na perícia forense convencional, ou na análise de dados a partir de mídias, que é recuperar arquivos que não estão disponíveis ou não estão acessíveis tão facilmente com a simples análise do tráfego de redes. Seria o equivalente a recuperar dados apagados de pendrive e de HDs. A mesma técnica utilizada
para esse procedimento chamado de data carving, uma identificação a partir de assinaturas, os magic numbers dos arquivos, permite também, temos ferramentas suficientes e bem profissionais hoje, para que a gente consiga, a partir de uma captura de dados, chegar a recuperar arquivos PDF, documentos, imagens que foram trafegados nas mais diversas mídias, desde um e-mail com anexo, um acesso a páginas, e isso pode ajudar tanto no trabalho de investigação policial, mas também em situações corriqueiras do dia a dia. O importante só nisso tudo, eu acredito que essa é a intenção da maioria, é usar isso para o benefício ou para coisas éticas. Né? Eu suprimi, mas tenho que falar nesse momento que boa parte das ferramentas que se usam nesse tipo de curso podem ser usadas de forma até criminosa, na hora em que você se utiliza dessas ferramentas para interferir ou para bisbilhotar a vida de outras pessoas sem autorização. E aí que a gente começa falando do grampo. O grampo tradicional, ou o grampo que todos conhecem, ouviram falar, é o grampo na telefonia fixa, né, que deu origem aí a um termo que considerado bem pejorativo pelos colegas da ABIN, chamados de arapongas, ou dos detetives que subiam em postes para fazer os grampos telefônicos. Esse grampo, ele aparentemente é mais difícil, porque teria que haver quase sempre um esforço em identificar a caixa ou o local exato onde capturar, ao contrário do grampo que nós vamos citar aqui, que se baseia em captura muito mais lógica do que física, mas esses grampos, muito pelo contrário, esses grampos convencionais, eles são extremamente simples, porque a informação que é trafegada nos grampos convencionais, as conversas telefônicas, elas, na grande maioria, nos sistemas telefônicos públicos, elas não têm nenhum tipo de tratamento. Então, estando no local correto, fazendo a captura, uma vez capturada essa informação, se tem acesso de forma relativamente fácil e simples ao seu conteúdo para se usar para os mais diversos fins. E isso ainda foi mais facilitado através dos sistemas que hoje as polícias utilizam. Alguns deles, por exemplo, ficaram conhecidos em filmes recentes como Tropa de Elite, como é o caso do Guardião, sistema de escuta utilizado pelas polícias civis em quase todo o país. Outros sistemas como Sombra, um equivalente ao Guardião, usado pela Polícia Federal, mais recentemente o CIS. Todos eles baseiam em grampo, sim, mas de uma forma mais sofisticada, utilizando computadores, gravação em HDs e, a partir de autorizações de escuta, esses grampos são feitos a partir das centrais telefônicas diretamente até equipamentos localizados dentro dos prédios das próprias polícias. Então, esse grampo, mesmo o grampo convencional, hoje, ele já é feito de uma forma bem mais tranquila por quem tem direito a fazer ele ou necessita fazer ele por força da lei. A regulamentação, a regularização dessa atividade, ela consolidou-se em 1996, como tem aí no slide, com a Lei 9.296, que disciplina o uso de interceptações de comunicação telefônica e condiciona sua execução à ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Isso aí é para deixar bem claro a importância de se ter autorização judicial para se fazer o grampo. Acho que a mídia está aí para nos mostrar vários casos em que grampos feitos sem autorização terminaram por incriminar quem fez o grampo, tornando isso um crime, um delito muito maior do que o próprio investigado. E todo o assunto, por mais que tivesse explicitamente conteúdo incriminatório, não tem validade jurídica nenhuma. E baseado nisso aí, é que o nosso grampo, ou o grampo digital, foi amparado nessa lei, e essa lei foi alterada ou modificada para que não houvesse necessidade de se criar uma outra lei. Então, a mesma lei que determinava o que era o grampo convencional e especificava qual era o fluxo, que tipo de informação a partir de autorização podia ser capturada, foi utilizada para o grampo digital. Essa alteração deu novo texto à lei que
ela regulamenta agora, ou aplica-se agora, a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Com isso, abrange todos os tipos de comunicação possíveis e imagináveis dentro do cenário da internet e das intranets, das redes de computadores, que é o foco de nosso webinar. Mas, da mesma forma que é o grampo convencional, o grampo digital, ele carece ou necessita de autorização para ser feito. Por isso, por ter esse amparo legal, coisas que aparentemente são bem simples ou aparentemente inofensivas, como usar um sniffer, um capturador em redes públicas e pegar conversas ou tráfego de informação de pessoas que estão passando por ali, são sim, a partir dessa normatização, infrações e podem, se houver um denunciante, se houver uma comprovação dessa escuta, levar a algum problema jurídico aí mais grave. Tá? Então, tudo isso para que a gente deixe bem claro que temos legislação, pelo menos para esse caso, e que deve-se ter muito cuidado no uso dessas ferramentas, que todas estão amparadas sob o ponto de vista de necessidade de legislação ou de autorização para a escuta. E aí a gente vem agora para detalhar o que é esse grampo digital. O grampo convencional, como eu dizia, só tem a conversa telefônica, mas o grampo digital compreende qualquer tráfego que passeia ou que está sendo trafegado dentro das redes de computadores. A sua grande maioria baseado em protocolos da pilha TCP/IP. Então, o que você pensar de mecanismos ou protocolos utilizados para que uma pessoa ou um grupo de pessoas se comunique com outra pessoa ou grupo de pessoas, ou mesmo que uma pessoa se comunique com um sistema através de mensagens como e-mail ou preenchimento de formulários, isso é comunicação eletrônica, está passível de grampo e, portanto, é objetivo ou é objeto de estudo dentro do contexto que a gente está conversando aqui. De forma complementar, é importante deixar claro que quando começa a complexidade, não só na captura, mas também na identificação e na recuperação dessas informações. Como a gente falou no grampo convencional, a captura com equipamento era suficiente para identificar a conversa, mas quando você tem uma conversa ou um trecho capturado numa rede de computador, você necessita identificar a origem e o destino. Isso quer dizer o endereço IP das redes da origem do destino da comunicação, os protocolos e, consequentemente, os serviços utilizados, se é um e-mail, se é um acesso web, se é um acesso FTP, se é uma conversa Skype, se é uma conversa MSN, se é um webinar. Tudo isso tem uma origem, um destino e existe um serviço específico. E a partir da identificação dessa origem e destino e do protocolo, aí sim há necessidade de outras ferramentas para fazer a recuperação ou a remontagem dessas mensagens. É aí onde o grampo digital se diferencia bastante do grampo convencional. Porque na hora em que você tem fragmentos de pacotes que são capturados e que você suspeita, ou a partir das informações de origem e destino, você identifica que aquela conversa é um tráfego de MSN, você está autorizado a identificar o seu conteúdo, usar uma ferramenta específica para remontar e transformar isso numa informação útil, ou seja, para quem está investigando a conversa do que foi digitado ou conversado entre origem e destino, é um desafio que, para quem está fazendo, ele tem que ter habilidade e conhecimento suficiente para identificar a ferramenta para utilizar e como fazer isso sem que isso implique em pegar, capturar, identificar tráfego não autorizado. Lembrando que as redes públicas, dentro de uma rede pública, pode estar passando os dados do grampo para qual o investigador está autorizado a analisar, mas também dados de várias outras pessoas para os quais os tráfegos ele não está autorizado a identificar. E é isso que é essa dificuldade. Eu acho que é pertinente a pergunta do Breno se a remontagem de pacotes pode ser considerada ou chamada de engenharia reversa. Não, Breno, nesse caso não. A engenharia reversa, no grampo, ela só é utilizada quando o protocolo que está sendo utilizado
ele é de alguma forma fechado que as ferramentas não conseguem identificar o seu conteúdo. Nós vamos falar mais tarde sobre o Skype, por exemplo, quando houve a necessidade de se fazer engenharia reversa para descobrir o protocolo que estava sendo utilizado. Na grande maioria desses protocolos convencionais, os dados trafegam sem um componente fundamental, que é a criptografia. E nesse caso, basta que a ferramenta de análise ela conheça como é que esse protocolo funciona. Ela conhecendo, esse procedimento de remontagem é automático, não precisa grande habilidade, só a ferramenta correta. E aí, como é que se conhece esses protocolos? Na internet existem padrões chamados RF6. As RF6, ou Request for Comments, são padrões que na hora em que um protocolo se consolida, as instituições regulamentadoras da internet, o IETF, o IAD, eles transformam os drafts, que são os rascunhos ou as propostas de protocolos, em RF6. Na hora em que sai uma RFC, por exemplo, do protocolo SMTP, que é o protocolo utilizado para tráfego de e-mail, é possível usar a RFC do SMTP para se remontar um tráfego de e-mail e se chegar até a informação do e-mail que foi enviado. E isso serve para todos os outros. Por exemplo, o MSN usa um padrão de protocolo específico, regulamentado por RFC, consequentemente, para remontar um tráfego MSN, basta-se ter conhecimento desse protocolo, dos padrões utilizados pela RFC do protocolo específico, e para fazer essa remontagem é tranquila. Tranquila desde que se tenha o conhecimento disso, se use a ferramenta adequada. O que a gente vai ver aqui, pelo menos, falar um pouco de cada uma delas, são as ferramentas e técnicas que estão disponíveis hoje para os mais variados tipos de tráfego, que fazem essa remontagem um processo mais tranquilo do que se fazer, como se chama na linguagem mais nerd, o escovamento de bits. Né? Então, uma vez feita a remontagem, passa-se então a análise de conteúdo, que seria o procedimento feito também no grampo convencional. Eu já tenho agora o dado do que foi conversado, do que foi trafegado, e aí o interessado, seja o agente da polícia ou o investigador, ele vai ver se aquela informação é relevante e fazer cruzamento de dados para chegar a algum canto, responder um laudo a quesitos de alguma perícia, coisas desse tipo. Bom, que fique muito claro, o segundo ponto do slide aí, que não existe mágica dentro de grampo digital que resolva problemas clássicos, dificuldades clássicas. A criptografia é uma técnica utilizada de muito tempo. Né? Eu até indico como literatura complementar, quem quiser se aprofundar mais, um livro muito gostoso de ler chamado O Livro dos Códigos, do Simon Saint. Ele fala sobre a origem da criptografia. É interessante você verificar que desde as mais antigas guerras entre cidades, entre países, que se utiliza da criptografia como um instrumento de guerra nas comunicações. E, portanto, em qualquer processo de comunicação, na hora em que você usa criptografia um pouco mais forte e o padrão utilizado tecnicamente ainda não foi quebrado, ou seja, a partir desse padrão, sabendo que utilizando esse padrão ninguém conseguiu ainda decifrá-lo, automaticamente o grampo fica praticamente impossível de ser consolidado, de chegar à parte de análise de conteúdo. Porque se faz a captura, se identifica o protocolo, se remonta as mensagens, mas no final você tem um desafio. E esse desafio, a criptografia forte, não sendo quebrada por métodos convencionais, ou na literatura, ou nos estudos em laboratório, não se conseguiu quebrar criptografias acima de 64 bits, isso quer dizer que você tem a sua perícia ou a sua atividade esbarra nessa dificuldade. Mas um dado importante é que a maioria dos protocolos usados atualmente nas comunicações, a grande maioria, por incrível que pareça, ainda usa ou não usa criptografia ou usa criptografia fraca. Em um determinado tempo desse webinar, algumas informações vão chocar ou complementar o que foi colocado pelo colega Nelson Murilo aqui no seu webinar também, e faz parte do seu curso, na hora em que a gente vai falar sobre grampo em rede sem fio, que isso também foi tratado pelo Nelson. É importante dizer que a criptografia fraca em alguns protocolos vai implicar diretamente na possibilidade de que o grampo tenha sucesso.
E a criptografia forte vai implicar numa grande dificuldade ou até impossibilidade de se chegar até o que se quer, que é a informação como ela estava na origem, como chegou até o destino. Pois bem, eu achei importante deixar esses slides e preferi deixá-los e cortar uma parte das ferramentas para que, principalmente os que não têm muita familiaridade, entendam que o posicionamento do grampo é fundamental para o sucesso. Isso porque, para o sucesso da investigação que está sendo feita. Isso porque, ao contrário da perícia em mídias, onde você sabe aonde vai buscar a informação, se é no HD, se é no pendrive, por exemplo, o grampo digital você tem que estar no momento certo e no local certo para que a conversa feita entre a pessoa investigada ou as pessoas investigadas esteja capturada. Se você não está no local correto por onde passa a informação, não tem o equipamento adequado, a ferramenta adequada, ou se você chegou antes ou depois e perdeu aquele momento, você pode ter perdido toda a investigação. Portanto, é fundamental saber os cenários que pode se encontrar, as ferramentas que se pode utilizar e também os pontos fracos e os pontos fortes de cada solução utilizada. Falando fisicamente do grampo, ainda nada de ferramenta, só fisicamente. Primeiro detalhe, esse cenário que vocês têm aí no slide mostra uma rede de computadores, alguns computadores ligados em um switch, um equipamento de conectividade, e esse switch estaria ligado a um roteador e consequentemente, ou posteriormente, a internet. E esse primeiro cenário mostra um grampo feito a partir de uma técnica em que se coloca um hub que é um equipamento de conectividade que já não é mais tão utilizado, exatamente por essa fragilidade. Ele tem limitações de velocidade, ele não consegue superar os 10 megabits de velocidade em função da sua concepção interna, e também porque a forma como ele distribui ou que ele repassa as informações entre suas portas, ao contrário do switch, ele joga por todo o barramento essas informações, permite que qualquer máquina que esteja conectada ao hub consiga pegar ou capturar qualquer informação que passa em qualquer de suas portas. O switch, como o nome diz, o switch significa chaveamento, ele busca fazer o chaveamento entre as portas utilizadas, impedindo ou dificultando, ou impedindo por métodos convencionais, que se faça um grampo utilizando uma escuta em uma porta. Então veja bem, esse elemento que está circulado aí junto do computador, esse hub, não existia no cenário original. Essas marcas de baixo, alguma estava sendo investigada. Se insere esse hub e ele se transforma no elemento repetidor, ou seja, o cabo que ia do switch até o roteador vai agora até o hub e do hub até o roteador. Do ponto de vista da rede interna, esse novo cenário, ele sofre uma pequena degradação pelo próprio uso do hub, já que o hub ele vai reduzir significativamente a conversa ou a troca de informações entre o switch e o roteador. Não seria tão grave porque, geralmente, esses links internet, veja que a partir do roteador está se ligado à internet, ainda não se tem grandes links na maioria das redes internas. Se esse link então for menor do que 10 megabits, provavelmente o impacto de velocidade vai ser pouco. Não pode-se usar esse tipo de solução, claro, em redes de alta velocidade, porque o hub seria um elemento, nós chamamos de gargalo, muito significativo. Pois bem, o hub colocado nesse ponto, e essa máquina de tela azul que foi colocada com o nome grampo digital, nela está instalado o software, que vamos falar daqui a pouco, e esse software de captura, ele passa então a recuperar ou pegar todos os dados que está passando do switch para o roteador. Isso envolve todo o tráfego conversado de cada uma daquelas máquinas ligadas ao switch com a internet. E assim, todo o tráfego que passar ali, o grampo pode, utilizando o software adequado, que falamos daqui a pouco, capturar. O importante nesse aspecto, nesse ponto aí, é que a limitação básica também é que a conversa entre as máquinas de baixo, que estão ligadas no switch, não vão passar pelo grampo, uma vez que elas estão ligadas no switch. Nesse caso, a investigação, o grampo seria possível somente a partir dos dados que passariam do switch para o roteador, que estariam sendo capturados pelo hub e, consequentemente, chegando até o grampo digital. Isso se dá porque
a forma como as placas de rede trabalham, ela, embora o hub deixe que todas as portas escutem ou recebam tudo o que passa em seu barramento, as placas de rede educadamente só repassam para a camada de aplicação, ou seja, para os programas que estão acima da fila TCP/IP, as informações que estão direcionadas especificamente àquela máquina, ou seja, ao endereço IP dessa máquina. O que o grampo faz do ponto de vista lógico, ou seja, o software que está nesse grampo, é alterar esse estado para um modo chamado interface, um modo promíscuo. Essa promiscuidade consiste em receber ou capturar todas as informações que passam no barramento, sejam eles destinados a essa máquina ou não. Isso, falando da parte lógica e física, é o que nós chamamos de grampo. Então, esse cenário é interessante, mas tem essa limitação do próprio hub e também da falta de possibilidade de capturar os dados das máquinas internas ligadas no switch. Mas é uma solução dependendo do cenário que se tiver, dos equipamentos que se tiver. Esse segundo cenário é um cenário mais indicado, mas ele presume que o interessado no grampo, ou o autorizado a fazer o grampo, ele tenha autorização para mexer no funcionamento do próprio switch. Esse switch tem que ser um switch do tipo gerenciável, ou seja, não pode ser switch mais simples que não tem software interno de configuração, e uma função que está na maioria dos switches de boa qualidade, chamada de mirror port, ou porta de espelhamento, ou porta de monitoramento. São vários nomes que recebem esse recurso, que consiste no seguinte: embora o switch, como a gente falou anteriormente, faça o chaveamento entre as portas, pode-se configurar o seu software interno para que uma porta específica, chamada de mirror port, receba o tráfego que passe em uma ou mais portas do switch, funcionando, grosseiramente falando, como se fosse um hub para esta porta. Então, esse recurso permite que, sem perda de desempenho significativa, já que está se usando um recurso do próprio switch, o grampo seja instalado e os dados possam ser capturados a partir dessa porta de monitoramento. Sem dúvida, é uma das soluções mais interessantes, mas, repito, ela fica limitada ao uso de um switch que tenha essa funcionalidade da porta de monitoramento e também que haja autorização, conhecimento suficiente para se conectar ao sistema operacional do switch, ao software do firmware dele, para que habilitar essa função e colocar o grampo nessa porta. O software utilizado na máquina que faz o grampo é o mesmo nas duas situações. Ok. Esse outro cenário aí é um cenário um pouco mais eu diria, arriscado, porque consiste em colocar um computador com duas placas de rede funcionando em modo grid, ou seja, como ponte. Ele faria a função do próprio hub. E o software providenciaria para que os dados chegassem a uma interface e atravessassem até o outro lado sem haver nenhuma modificação. Eu digo que esse cenário é um pouco mais complicado porque veja que todo o tráfego está atravessando essa máquina. E se essa máquina parar de funcionar, você teria toda a rede parando de funcionar também. Isso seria a dificuldade. A grande vantagem disso é que o próprio grampo seria a máquina. Se essa máquina for relativamente robusta, as interfaces de rede forem confiáveis e esse tráfego não ficar comprometido pelo desempenho da máquina, é bem interessante sim colocar essa máquina no meio. Lembrando o seguinte, que na hora em que vai se colocar essa máquina entre o switch e o roteador ou firewall, e na hora que vai expirar, a rede para. Né? Então há um pequeno... esse ajuste inicial e final para se tirar os cabos, embora nos cenários anteriores exista também momentos em que a rede vai ficar um pouco instável. Mas, sem dúvida, depois dessa captura feita no software do próprio grampo, retirar essa máquina e fazer a investigação, a análise dos dados que foram coletados na própria máquina é bem interessante. Muito bem, Mário. Esse grampo digital, o administrador da rede não identifica ele. Dependendo de onde se coloque ele e do conhecimento, vou ter aqui um slide para focar um pouco na pergunta do Mário. De fato,
dependendo de como isso seja feito, pode até ser que o administrador nem tome conhecimento, desde que o investigador saiba exatamente onde passa o cabo que sai do switch até o firewall e esse cabo passando em um local em que o investigador possa tirar, provavelmente ele não vai tomar conhecimento. Embora isso seja difícil, dependendo do grau de conhecimento do administrador, se as pontas desse cabo tem que ter acesso físico a ele, né? Então, mas há a possibilidade sim que ele não tome conhecimento, uma vez que o que vai se fazer é tirar o cabo de uma das duas interfaces, seja do firewall, seja do switch, e colocar no grampo e outro cabo levando do grampo até o firewall ou o switch. Não, William. Não é necessário alterar toda a infraestrutura da rede para se fazer isso, não. Veja que esse grampo está sendo feito entre a rede e o elemento de saída, que seria o roteador. E que essa máquina com o grampo, ela está funcionando como bridge, seria equivalente a você botar um elemento a mais, que não faz roteamento, só ponte, de um ponto a outro. Tá? Então, eu não estou falando aqui de um local, de uma rede de alta velocidade, mas você chega em um hotel, por exemplo, onde um apartamento está sendo investigado, chega lá no CPD, aonde vai sair para a internet, no link DSL, por exemplo, tira o cabo do DSL, coloca nessa bridge e bota outro da bridge até o roteador DSL. Ninguém sente esse impacto, não há nenhuma grande modificação, o grampo é feito, depois se retira esses cabos, coloca para o local e nada de configuração lógica ou física é alterada antes ou depois. Então, em vários cenários isso é possível sim de fazer e fica bem transparente para os usuários e também para o administrador, se for o caso. Ok, então aí resumidamente a parte física. Vamos passar para a parte lógica, a parte de captura. Bom, eu já vi em alguns eventos gente falando que fez um novo sniffer, fez um novo capturador em Java, em C. Eu costumo dizer que quando realmente se tem uma ferramenta boa, não há necessidade de se criar novidades. E a PCAP é a biblioteca. Isso quer dizer que 90 e tantos por cento, não vou dizer 100 porque existem os aventureiros, mas mais de 90% das ferramentas de captura se baseiam na biblioteca PCAP. Essa biblioteca tem o nome de libpcap no padrão Unix, Linux e derivados, e a WinPcap para a família Windows. É uma biblioteca de código, uma biblioteca aberta, isso quer dizer que ela tem um código-fonte auditável e pode ser utilizada sem custo. E a ferramenta ou as ferramentas mais utilizadas para acessar essa biblioteca, embora existam vários softwares que usem essa biblioteca, mas as mais conhecidas em modo texto, é o TCP/dump para ambiente Unix e o WinDump, o port dele para o Windows. Isso. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama, logicamente, de sniffer. O sniffer é a utilização de uma biblioteca que ela altera a configuração da placa de rede para, ao invés de educadamente só receber e repassar pacotes destinados ao endereço IP para qual ela está configurado, ela passa a agir com promiscuidade. O nome é esse mesmo, de modo promíscuo, para que todo o tráfego que passe por ali, ela passe a capturar e entregar com uma aplicação superior. Então teríamos aqui o TCP/dump como um exemplo de uma ferramenta que solicita a utilização da biblioteca e a libpcap como a biblioteca que faz essa comunicação direta com a placa de rede, né, via kernel, claro, solicitando essa alteração de status e passando a informação para o TCP/dump. É importante colocar que tanto em Windows, Linux, qualquer sistema operacional, você precisa ser root, administrador da máquina, para utilizá-lo. Isso porque essas ferramentas necessitam de alteração no funcionamento da placa de rede, só quem pode fazer isso é o superusuário da máquina. Eu digo isso porque alguém pode tentar instalar um sniffer no Windows e esbarrar com o pedido da necessidade de ser administrador ou tentar utilizar um sniffer numa máquina Linux e não ter autorização, receber a mensagem que o comando não pode ser executado. Somente o administrador, o root, pode utilizá-lo, seja o TCP/dump, o WinDump ou qualquer outro sniffer que use as bibliotecas PCAP como base para isso, ou seja, a grande maioria. Eu vou já falar sobre o wireless, Emerson, mas sim,
O wireless ele tem um detalhezinho a mais que eu converso já, por isso que fiz questão de colocar, para que a gente diferenciasse um conceito que é muito confuso para algumas pessoas, de modo promíscuo e modo monitor. Eu falo já sobre isso aí, mas a ideia é a mesma nas redes wireless, embora tenha uma particularidade específica para isso. Eu fiz questão de falar da libpcap em separado, porque muita gente confunde algumas ferramentas muito boas que existem no mercado, mas que elas próprias fazem a captura e a análise. E eu, particularmente, recomendo fortemente que se separem essas coisas, porque ferramentas muito potentes para análise consomem muito recurso da máquina. E utilizar essas ferramentas para fazer a captura também pode comprometer essa captura. Minha sugestão é que se use ferramentas leves, que tem a função específica de fazer a captura, e assim você evita que, por exemplo, chegue ao ponto de descartar pacotes por excesso de uso de recursos da máquina. Isso acontece porque, se você tiver metade ou parte do seu hardware sendo utilizado para processar uma interface bonita de análise de pacotes e uma outra parte dos seus recursos sendo utilizados para capturar, em determinado momento a captura pode precisar de mais recursos e aquela interface gráfica da ferramenta ela impede isso. E fique bem claro, então, que embora muitas ferramentas façam a captura e a análise, como o Wireshark, que eu vou já falar sobre ela, eu aconselho fortemente que se use ferramentas leves, como TCP-Dump e WinDump, para fazer a captura dos dados, e depois da captura você tem o tráfego, um arquivo com o tráfego capturado, você usa uma máquina para confortavelmente fazer a análise desses dados. Isso. Então, o TCP-Dump, que é uma sintaxe aparentemente complicada, principalmente para quem não está acostumado com o ambiente modo texto, com esses parâmetros, mas ela é fundamental, se entendendo o que se está capturando, para se fazer uma captura com a ferramenta leve, para depois se fazer a análise. Uma captura simples seria usar o TCP-Dump e botar o parâmetro "-w", e o arquivo para o qual vai ser gravado ou gerado o arquivo PCAP, que é o formato que especificado, gerado pela libpcap. Alguns parâmetros nessa linha em vermelho que estão aí, eu faço questão de chamar a atenção porque você pode fazer uma captura e ter a infelicidade de ter os seus dados truncados. Isso quer dizer, depois da captura, você perceber a infelicidade de que os dados que você queria analisar não vão poder ser analisados porque parte do tráfego foi perdido. Isso se deve a esse parâmetro que tem em vermelho aí, o "-s". O S vem de size, que é o tamanho do pacote capturado. E é importante que se observe que, se você não informar esse tamanho, parte dos protocolos da pilha TCP/IP vão conseguir ser capturados com tranquilidade porque os seus cabeçalhos são pequenos. E há uma limitação do TCP-Dump de 48 KB que são capturados se você não especificar o tamanho desse pacote, e isso pode implicar nas camadas superiores, por exemplo, nos pacotes, no tráfego HTTP, se você quiser capturar um arquivo PDF que estava passando no tráfego HTTP, você tem a infelicidade de, não especificando esse parâmetro de forma adequada, quando for recuperar, você só ter parte desse PDF e receber a informação que o dado foi truncado. Que valor deve ser colocado nesse "-s"? Isso aí varia. É aconselhável que se use o valor padrão, o valor máximo, quando se usa os quadros Ethernet, que seria 1518. Mas eu aconselho que se use o valor 0, porque mesmo não sendo comum, existem outros tipos de rede que usam quadros de tamanhos diferentes. E aí você, se acostumando a usar o 1518, na hora em que você usa uma outra rede, pode ter a infelicidade de ter o dado truncado. Quando você coloca esse valor 0, você está indicando que quer pegar o quadro, seja ele o tamanho que for. Então, se é uma referência rápida, vamos usar esse "-s0 sempre junto com o TCP-Dump, que garante que você não perde dados das camadas superiores na hora de fazer a remontagem. Uma dica interessante. Daqui a pouco eu dou uma lida nas perguntas aqui.
até porque o tempo está, eu costumo falar demais e já cortei bastante slide. Daqui a pouco eu vou para as perguntas aqui, vamos tentar acelerar para chegar no Wi-Fi lá, que é bem importante para a gente chegar a um conceito de diferenciar modo promíscuo do modo monitor. Gostaria muito de compartilhar com vocês essa informação. Vamos lá então, o TCP/dump para os outros parâmetros. Esse "-x" maiúsculo, lembrando aí que esse comando ele é case sensitive, ou seja, sensível ao caso, e maiúsculo e minúsculo fazem a diferença. Esse "-x" maiúsculo, ele diz que na captura você vai poder exibir também os dados das camadas que possibilitarem essa informação em formato hexadecimal. Então você tem um nível de detalhamento maior, principalmente para as camadas superiores. Esse "-v" minúsculo vem de verbose, que é o modo de depuração, o modo de debugging de captura, e utilizando um dos Vs você consegue recuperar algumas informações de cabeçalho importantes também, além de ver durante a captura embaixo o progresso de quantos pacotes estão sendo capturados. Quando você usa 2 Vs, o nível de verbose aumenta. E o modo máximo de depuração são 3 Vs, por isso que tem "-vvv, que seria o modo máximo de depuração, onde você consegue ter o máximo de detalhe dos pacotes capturados. Pois bem, TCP/dump, "-x" maiúsculo, "-vvv", "-i" minúsculo, e a interface que vai ser feita a captura. Aí varia, você tem que verificar na sua placa de rede qual é a interface que vai fazer a captura. "-S0" fundamental. Tem um parâmetro importante que não está aí também, me desculpem, mas coloca o "-n" minúsculo. Tá? "-n" minúsculo é para evitar que o TCP/dump tente fazer a resolução do endereço IP para o nome das máquinas. O "-n" minúsculo torna mais rápida a captura também. "-w" o arquivo. Você fazendo do jeito que está aí, sem usar os outros recursos que eu estou indicando aí, como porta de origem, porta destino, IP de origem, IP destino, quando você poderia, se usasse esses recursos, capturar exclusivamente o tráfego HTTP, o tráfego FTP. Se você não usar nenhum desses parâmetros, o arquivo vai ficar maior, mas você tem a possibilidade de recuperar posteriormente, analisar mais protocolos, mais dados que estão passando por aquele trecho específico, por aquele caminho específico. Se você já tem ideia de qual IP que está sendo investigado, seja origem ou destino, ou qual o protocolo que se está buscando, é que você pode fazer uso dessas outras informações do slide e alternar ou complementar na captura já, filtrando, dizendo quais são as informações complementares. Isso reduz o tamanho do arquivo-alvo, facilitando a análise, mas também lembrando, um filtro feito de forma muito específica, você pode estar perdendo dados importantes que estariam passando por aí. Vamos lá então. Ali a captura, peço perdão pela ausência de outros slides com mais detalhes, mas facilmente encontrado na internet tutoriais bem abrangentes do TCP/dump como ferramenta de captura e fazendo de forma análoga o WinDump para o Windows em modo texto. Ferramenta de análise. Sem dúvida, o Wireshark é hoje a ferramenta mais completa para analisar pacotes, seja para usar em aulas, mas até para investigações mais profundas, mais completas. Ele tem recursos bem interessantes para as mais diversas áreas, fazendo remontagem de pacotes com muita facilidade e de forma muito clara. O Wireshark ele é um complemento, foi um fork feito a partir de uma desavença feita pela equipe de desenvolvimento do software Ethereum. O Ethereum era o software mais utilizado para análise, que também faz captura, mas houve um problema aí durante o desenvolvimento, na equipe de desenvolvimento do Ethereum, que fez com que se criasse uma outra equipe para se desenvolver o Wireshark. Ferramenta gratuita, com licença GPL, disponível para Windows, para Linux e outros sistemas operacionais, que pode tanto ser usada para capturar os dados, ou, como eu sugeri aqui, a partir de um tráfego que foi capturado com TCP/dump, você usa o Wireshark só para abrir e analisar. Então observe nessa tela que o quinto campo ali em cima tem Capture. Essa Capture aí seria a captura, ou seja, que o próprio Wireshark fizesse a captura o grampo. A sugestão é que se use lá o TCP/dump e aqui você usa somente a ferramenta para abrir e analisar. Um dos principais, o Wireshark daria um curso grande para a gente conversar aqui, porque é uma ferramenta muito potente para se analisar protocolos. Ele analisa todas as camadas da pilha TCP/IP.
Mas um detalhe muito interessante, para não se ficar escovando o bico procurando informação específica, é o follow, sem dúvida. Todos os protocolos de aplicação que usam o protocolo TCP como camada de transporte podem ser remontados com o Wireshark. O que seria remontar? A informação que a gente queria anteriormente, lá no início do conceito de grampo. Então eu pego uma das linhas do tráfego que foi capturado, clico nela marco com o botão direito, e essa opção que está em vermelho aí, Follow TCP Stream, ele vai remontar todos os pacotes relacionados com essa seção TCP, e aí, a partir disso, você consegue ter informações de todas as informações que foram trafegadas naquela seção específica. Se for, como é o caso da maioria dos protocolos de aplicação, um protocolo sem criptografia, você consegue chegar a informações do tipo senhas, logins, senhas dos mais variados protocolos, por exemplo, o protocolo FTP, o protocolo Telnet. Aqui tem um exemplo, eu coloquei uma tela só, devemos cortar outras telinhas aí, mas aqui seria o follow de uma sessão Telnet, onde você tem não só o login e senha que foi digitado pelo usuário, como também todos os comandos que foram digitados, o que foi executado, até os erros de digitação que resultaram em respostas de erro. Você consegue recuperar os dados de toda a sessão. Pois bem, a maioria dos protocolos convencionais, FTP, Telnet, os protocolos de utilização de e-mail como o POP3, IMAP ou IMAP, todos eles são passíveis de, a partir de uma captura e análise com a Wireshark, se remontar e se ter essa informação de forma bem simples e rápida. Ok, vamos então passar rapidamente para uma outra ferramenta. Eu aconselho fortemente que, aos que gostaram e não conheciam a ferramenta, ou conhecem pouco, que se aprofundem no webmail, porque, desculpa, webmail não, que se aprofundem no Wireshark, que é uma ferramenta fantástica para se analisar. E busquem arquivos de captura dos mais diversos protocolos, usem a função follow, que vão ter muitas surpresas interessantes. Se o tráfego for de rede sem fio, aqui há um pequeno diferencial. Se usa backup também? Sim. Agora, a interface de rede sem fio, ela tem algumas particularidades diferentes da interface de rede cabeada. Uma delas é a questão de que não existe somente um canal para ser monitorado. O que seria o conceito de canal? Isso não está claro ou não é tão conversado em redes cabeadas, porque o dado que está passando ali, ele trafega, às vezes, dados de... Quando existem dados de mais de uma fonte, é porque ou está passando através de tags de VLANs, ou é um tráfego em uma mídia um pouco maior, uma fibra ótica que transporta dados de uma rede para outra. Mas veja bem, como é que funciona a rede sem fio? A rede sem fio ela é composta de várias faixas de frequência chamadas de canais. No Brasil nós temos 13, 14 faixas, isso aí tem no webinar do Nelson com detalhes para vocês. Como é que nós poderíamos fazer uma captura em modo promíscuo em uma rede sem fio? Quando o modo promíscuo ele se limita a uma dessas frequências e também a uma das redes utilizadas nessas frequências. Quem não teve ainda a oportunidade de capturar e quiser fazer uma captura em uma região que tenha muitos pontos de acesso, muitas redes sem fio, você vai ver que, por exemplo, mesmo tendo 14 canais, você vai encontrar em um mesmo canal 5, 10 redes. Se você quiser capturar em modo promíscuo alguma informação de uma dessas redes, você estaria capturando uma parte da frequência de uma parte de uma dessas 5, 6 redes em um canal. Então vamos ao conceito de modo monitor. O modo monitor você coloca a interface de uma forma tal que ela, ao invés de monitorar apenas um tráfego, ela fica alternando em todas as faixas de frequência disponíveis para aquele padrão. Isso quer dizer que ela fica pulando de canal em canal e consegue capturar dados de todos os canais, consequentemente identificando e capturando dados de, dependendo do local, diversos, dezenas, centenas de redes sem fio. Esse é o modo monitor.
O modo monitor tem a facilidade ou a vantagem de você capturar muitos dados de várias redes, mas a fragilidade de que não existe uma mágica de capturar simultaneamente dados de todos os canais. No deslocamento de uma faixa de frequência para outra, o sniffer deixa de capturar alguns dados de um canal dos demais canais, além do que ele está capturando no momento. Portanto, qual é a orientação quando se tem rede sem fio? Usar o modo monitor para identificar as redes, ver qual é a faixa de frequência da rede que se está analisando, ou se quer analisar. Depois, a partir da identificação desse canal, verificar naquele canal qual o identificador da rede, chamado de SSID, e a partir daí, então, você vai mudar a forma de captura, concentrando agora a captura somente naquele canal e somente no tráfego daquele SSID. Aí você tem um descarte de pacotes zero ou insignificante, já que você vai ignorar as demais faixas e passa a capturar de um canal específico. Então é essa a dica. Essas ferramentas do Aerodump e a Aircrack estão no seminário do Nelson, eu vou passar um pouco mais rápido, mas que fique claro esse diferencial de captura de redes convencionais para redes sem fio. Pela forma como ela funciona, a dica é, primeiro uma captura em modo monitor, a identificação do canal e da rede a partir do identificador do access point ou da rede que se quer monitorar, para depois fazer uma captura específica naquele canal e naquela rede, e aí você tem um descarte de pacotes menor. Eu posso deixar capturando só no modo monitor? Pode, mas a dificuldade ou a possibilidade que você consiga ter uma sessão completa num follow, por exemplo, é muito pequena, principalmente quando você tiver muitas redes funcionando em vários canais. Isso porque a possibilidade de você perder pacotes na troca de canais no monitoramento é muito grande. Aqui tem uma amostra de um tráfego real, de uma captura real, onde você tem aí o resultado de uma das ferramentas utilizadas, o Aerodump, mostrando ali ao lado os endereços MACs dos pontos de acesso, dos access points das redes, e na coluna mais à direita os nomes de algumas delas. Acho que é conhecido da maioria que algumas delas utilizam o identificador, não é apresentado, ou ele não é distribuído na rede, então essas linhas que estão em branco ou a coluna direita é porque isso foi configurado no equipamento para não aparecer. E vejam que ali no meio tem as identificações de tráfego web, ou WPA, ou OPN, que seriam tráfegos abertos. Se está OPN ali, isso quer dizer que a captura desses dados em redes abertas você teria condição de identificar, depois de uma captura, o tráfego semelhante ao tráfego capturado em redes convencionais. Quando se tem o WPA ou o EP, cai no problema que falamos no início, que é a necessidade da quebra da criptografia para conseguir se remontar e chegar à informação que você tem dentro do tráfego que está analisando. Pois bem, aqui vai ficar como dica algumas ferramentas que são utilizadas para monitorar e quebrar chaves de rede sem fio. Então aí são só algumas, tem muita ferramenta mesmo. E eu deixo mais a dica aqui para acompanhar, bem legal mesmo, o vídeo webinar do Nelson. Outros tipos de tráfego, e se for Instant Messenger, né? Então eu tenho o MSN, tenho o GTalk, o CQ e outros que têm surgido, formas de comunicação instantânea. Se não usarem criptografia, a ideia é a mesma, identificar o protocolo e fazer a análise. Posso usar o Wireshark para fazer análise? Sim, mas existem algumas ferramentas específicas para determinados tipos de instant messages que podem ajudar bastante. Aí tem uma dica, por exemplo, o AIM Snip, que é uma ferramenta que faz tanto a captura, ou seja, usa a PCAP por baixo, e faz a análise, remontagem e gera arquivos gravados usando PHP e MySQL de tráfegos MSN e AIM. O ScanRio também usa MySQL e PHP e o foco dele é no Messenger do MSN. E o IMHAIR, esse de baixo aí, ele gera arquivos arquivos em modo texto, separados por IP, e dentro desses IPs se identifica
a conversa MSN feita entre uma origem e um destino específico. Então são só algumas ferramentas específicas para MSN. Depois da captura, o dado é analisado e o tráfego é apresentado com a identificação de origem e destino que foi conversado de um lado para o outro. Eu chamo a atenção para essa informação de que, às vezes, a perícia pode ir além do tráfego. Tá? Eu trouxe essa informação que um colega nosso, perito da Polícia Federal, que aqui, foi professor nosso do DIMAP, o colega Galileu, que hoje está na Polícia Federal também aqui no Rio Grande do Norte, e que desenvolveu uma ferramenta, e isso foi notícia na imprensa em 2008, essa ferramenta está bem atualizada, que complementa o grampo, porque ela não se baseia no grampo de... ele não se resume ao grampo análise do tráfego de rede. Ela também faz um carve ou faz uma varredura dentro da estrutura do MSN e das máquinas envolvidas. Claro que nesse caso aí, em se tratando de polícia, envolve a apreensão dos equipamentos também. Mas o fato é que os dados que não puderam ser coletados numa conversa entre um suspeito, por exemplo, o grampo não foi feito no momento adequado, perdeu-se uma conversa antes ou depois de ter sido feito o grampo, as ferramentas, os equipamentos apreendidos, utilizando essa ferramenta feita pelo Galileu, podem ser analisados, fazer um carve e de forma complementar ser parte da conversa que foi feita. Isso desde os contatos do usuário até o próprio tráfego, alguma conversa feita com os contatos MSN. Falando de tráfego VoIP, isso é um problema na realidade atualmente, porque a grande maioria dos usuários VoIP corporativos ou de uso pessoal, grandes centrais VoIP têm sido feitas usando o protocolo SIP, que não utiliza criptografia. Isso quer dizer que aquela barreira que se tinha para se recuperar os dados depois de uma captura não existe quando não se usa criptografia, e esse é o caso da maioria dos tráfegos VoIP. Esse nome ficou bem engraçado, VOMIT, né? Mas a ideia não era chegar próximo de nada muito bizarro, mas eu coloquei como uma ferramenta interessante que, a partir de uma captura, veja ali embaixo que é um tráfego dump que pode ter sido capturado numa rede sem fio a partir do aerodump ou numa rede cabeada com TCP dump, o tráfego puro. O VOMIT aplicado sobre esse tráfego, ele gera um arquivo WAV que você pode escutar em qualquer player com a conversa, separando por origem e destino vários arquivos WAV que você escuta toda a conversa nítida que houve entre pessoas que usaram o protocolo VoIP por baixo. Isso desde os telefones convencionais VoIP, aos que usam adaptadores ATA, os telefones IP da Cisco, o NetMeeting da Microsoft, ou seja um softphone, uma central VoIP, como algumas empresas usam, ou seja, a partir de aparelhos VoIP usando centrais que utilizam o protocolo SIP e com o padrão G711, que é o que é utilizado pela maioria. Uma informação interessante, voltando aqui para a ferramenta que a gente começou apresentando inicialmente, que era o Wireshark. O Wireshark ele tem uma aba exclusiva, foi inserida depois, para tratamento do tráfego VoIP. Eu falo já sobre ele, só falando de mais algumas ferramentas específicas para analisar tráfego PCAP contendo conversas VoIP, o VoIPong. Vamos estar no slide aí, tem algumas informações. Esse UC-Sniff, ele é interessante porque além de recuperar e gerar também áudios de conversas VoIP, ele também consegue recuperar vídeos de conversas que usem os protocolos padrões para transferência de arquivos, como o próprio NetMeeting, que é uma ferramenta bastante utilizada. Os vídeos que foram conversados também podem ser recuperados. Dificuldade nenhuma, você faz a captura no momento correto, usando o seu sniffer, como a gente apresentou aqui, e a partir desse arquivo, alimenta o seu sniffer, ele identifica o tráfego, gera o player, o arquivo de vídeo ou de áudio, dependendo do que foi utilizado, e você consegue recuperar, escutar ou visualizar o vídeo normalmente.
Então, falando aí da fragilidade, ou da principal fragilidade dos principais protocolos de VoIP que usam SIP e RTP, o padrão, a ferramenta Asterisk é base hoje para muitas centrais VoIP ao redor do mundo, é muito bom para o padrão, mas não usa criptografia. Aqui tem um cenário básico que a gente geralmente usa, faz na prática em ambiente, em cursos de forense em rede, um hubzinho, 2 telefones VoIP, uma central e uma captura simples no grampo. E observe que esses resultados aí são resultados apresentados pela ferramenta Wireshark. Então não é só a recuperação do arquivo ou da conversa que houve entre duas pessoas ou dois grupos usando o VoIP, mas também você pode separar para ver desde quantas vezes o telefone tocou, tem o código do ringzinho feito de um lado para outro, até o desligamento do telefone, e você pode verificar as teclas que foram digitadas no telefone utilizando o VoIP. E o mais importante, depois disso tudo, você pode recuperar o tráfego, a conversa que foi feita entre origem e destino. Uma pergunta que ninguém fez, mas acho importante colocar, e se no tráfego que se capturou tiver 5, 6, 10 conversas VoIP? O Wireshark ele separa, diz quantas conversas houveram naquele período, e você pode, clicando no botão direito de uma por uma, separar os tráfegos e escutar um por um. Escutar só o que um lado falou, só o que o outro, ou botar o canal dual, né, mandar ele remontar os dois canais e escutar com qualidade tudo que foi conversado no tráfego VoIP. Uma pergunta que não quer calar, né? E o Skype? O Skype tem se tornado padrão, e o Skype ele tinha uma coisa chamada segurança por obscuridade. A segurança dele consiste em seu código é fechado, seus codecs são proprietários, consequentemente não se tem acesso a essas fragilidades ou ao protocolo para descobrir as fragilidades. Aí eu volto à pergunta do colega, não me lembro do início do webinar, sobre engenharia reversa. O Skype, se ninguém fizesse ou fizer engenharia reversa para descobrir essa fragilidade, ou se não partir de dentro dos próprios desenvolvedores a solução para se fazer o grampo e se conseguir quebrar a criptografia que ele usa, ninguém ia conseguir chegar ao resultado, ou às vias de fato que era a conversa feita a partir de uma conversa Skype. O que houve de novidade em 2010 foi que um grupo chamado, na tradução feita de forma livre aí, né, o grupo de engenharia reversa do Skype, alguns desocupados aí que se preocuparam em fazer isso, mas terminam ajudando esse processo de quando há necessidade de fazer um grampo nessa tecnologia, e disponibilizaram nesse endereço aí, cryptolib.com, ciphers.skype, o código-fonte em C, os headers e explicações em TXT de como utilizar, ou como é que é utilizada a criptografia RC4 para encriptar a conversa utilizando o Skype. Não vi, depois desse período, nenhuma ferramenta pronta para isso. Mas aos desenvolvedores fica o desafio, com base nisso e o conhecimento que se tem de grampo, pode-se utilizar essa informação do grupo para se montar ou para se criar ferramentas que, a partir de um grampo de conversa Skype, quebre ou tente quebrar a criptografia e recuperar o que se conversou nessa conversa Skype. O próprio grupo disponibilizou, isso aí é o cabeçalho de um daqueles arquivos que estão lá disponíveis para download na página deles, dizendo que os resultados foram suficientes ou satisfatórios em 100% dos casos, explica que isso é para uso acadêmico, né? E embaixo fazia propaganda de um evento que ia haver em dezembro de 2010. Eu tive a curiosidade de procurar o site desse evento, e não sei, um evento aí do underground, não soube que fim levou, mas o fato é que lá muitas pessoas se reuniram para conversar ou comentar o que poderiam fazer a partir dessas ferramentas. Fica então como dica aí ou então como um prenúncio de que ferramentas para fazer análise
de conversas Skype já estão prontos, ou estão em fase de desenvolvimento, ou estão disponíveis para se fazer isso aí. Não sei se... é o link da notícia, né? Pois bem, então, quem ainda não conhece, deve conhecer aí no futuro muito próximo ferramentas tão fáceis de se utilizar para se remontar sessões Skype, como para se remontar sessões VoIP e dos demais protocolos que não usam criptografia ou que usam criptografia fraca e que já foi descoberto a forma de se quebrar. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que foram feitas, se tem alguma pergunta em específico, ou se vocês quiserem refazer no chat ou ir fazendo perguntas. A gente tem aí mais uns 3 minutinhos, acho que estourei só 10 minutos, está dentro do prazo. Acho que o Bruno já foi embora. Rafael, como é que está meu tempo? Ok, vamos lá. Bruno, é possível o bloqueio da utilização do Skype a partir do tráfego? Essa é uma questão de segurança que já foi bastante comentada em eventos de segurança e sempre houve uma resposta do grupo do Skype, né? O Skype ele pode ser utilizado a partir de uma porta específica ou pode-se usar de protocolos convencionais ou protocolos que são usados por serviços convencionais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando o Skype dizia estou usando uma porta específica, bastava para se bloquear o tráfego do Skype se fechar essa porta. Mas depois que isso começou a ser feito com uma certa frequência, os próprios desenvolvedores do Skype passaram também a oferecer a possibilidade de trafegar uma conversa Skype pela porta 80, que é a porta usada pelo padrão ou pelo protocolo HTTP, que é usado pelo web, dificultando o bloqueio. Mas existem sim scripts nos mais diversos tipos de firewalls aí para se identificar o tráfego de sites e fazer esse bloqueio, viu, Bruno? Ah, Bruno está aí. Isso, exatamente. HTTP ou HTTPS, todos dois. Existem mecanismos de você trafegar usando HTTP ou HTTPS. E também túneis, né? Existem esses proxies que fazem túneis para outros tipos de protocolo que podem e são utilizados também para trafegar o Skype embutido. Claro que uma coisa importante que eu não falei, mas é de conhecimento público, mas é importante reforçar, que segurança é inversamente proporcional à usabilidade. Isso quer dizer que quanto mais recursos você utiliza para tornar um tráfego seguro ou tunelado, você vai perder performance. Você está dividindo o tráfego útil com criptografia. E dependendo do tamanho de sua rede e da vazão, isso pode impactar na qualidade do diálogo, das informações e até inviabilizar um serviço em redes muito lentas. Se tem como pegar ou não de onde estava vindo esse perfil. Desculpa, deixa eu voltar aqui. A questão do Facebook, esteve algum tempo um perfil falso, passou a falar mal de algumas pessoas na cidade vizinha. O pessoal não conseguiu pegar porque disse que o perfil fechou. Isso aí vai além do grampo para se identificar o tráfego no Facebook. Esses serviços de Facebook, o antigo Orkut, eles concentram boa parte das informações nos servidores desses serviços, que em quase todos os países têm acordos com as forças policiais de congelamento ou de recuperação de arquivos de dias ou semanas atrás. É comum a gente ouvir, tem uma grande parceira da Claves, a delegada Ellen, por exemplo, que nos brindou já com várias palestras no Seguinfo, por exemplo, que fala que é muito comum, depois de uma certa dificuldade inicial, que na hora em que há necessidade de se identificar um perfil no Facebook, no Orkut, ela já vai direto nos escritórios dessas empresas no país e com mandato e já pede, eu quero a identificação de quem foi esse perfil na semana passada e todo o rastreio é feito a partir de identificações ou tráfegos de dias ou períodos anteriores. Isso, com mandato judicial se busca no servidor. Às vezes, até informalmente, as forças policiais conseguem, pela volatilidade das informações, eles conseguem essa informação antes mesmo do mandato, para evitar que na demora, na burocracia ou na dificuldade de encontrar um juiz na hora correta,
se tem um mandato no momento certo. E há, às vezes, esse acordo entre provedores e forças da lei para se receber essas informações, se tratar e depois fazer esse mandato. Então, isso aí é comum, se escuta, embora oficialmente não seja uma prática ética ou pelo menos 100% legal. Anúncio secretário. Sim, tem boletim de ocorrência feito por onde posso começar. Eu aproveito até para fazer uma propaganda de um colega que deve estar no chat aí, o César, né? O César é da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Norte, e nós temos tentado, eu tenho estado bastante omisso nos últimos meses aí, mas temos tentado criar também em nosso estado, se não uma delegacia, mas inicialmente agora o NICAT, o Núcleo de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia. O César está aí ainda? E o César ele tem o mérito de ter, junto com os colegas da delegacia dele, criado o NICAT e tem buscado capacitação nos mais diversos meios para que esse boletim de ocorrência que você está perguntando, Gustavo, possa ter eficiência. É um problema que é muito crônico no nosso país, a falta de conhecimento técnico desde aonde você vai fazer o BO. Se você não tem um delegado, ou pelo menos um agente, que tenha conhecimento do que é um crime cibernético, desde o mais simples, aparentemente simples, como uma calúnia, uma difamação, que faça o BO, leve à frente uma equipe que investigue, uma perícia ágil, para se chegar até esse mandato, se quebrar sigilos e conseguir esses dados, isso aí às vezes deixa impune muita gente que tem usado nossos meios de comunicação aí para as práticas mais ilícitas mais diversas. Mas temos várias iniciativas, muitas delegacias já no Brasil não é você César Martins, não, é o Everton César, acho que ele já não está mais aí. Mas eu diria que nós estamos caminhando a passos largos para isso. Temos dificuldades crônicas de treinamento e até de estímulo ao nosso pessoal, mas eu diria que a polícia tem, a partir da iniciativa dos seus próprios agentes, delegados, Ministério Público, os ITEPs, os institutos criminalistas e, claro, nossa Polícia Federal, que tem que ser equipado cada vez mais para que os delitos mais simples, até os mais graves, possam partir de um BO bem feito, uma investigação bem feita, uma perícia bem feita, chegar aos finalmente e cada vez mais inibir isso aí. Isso passa também, claro, pela necessidade de uma legislação mais eficiente e que realmente torne, diminua essa sensação de impunidade. Na maioria dos casos, sim. Sua região ainda não tem isso não? Vamos lutar, vamos procurar colegas aí e tentar ajudar. Não, nem todas as cidades têm esse tipo de profissional, mas acho que tem que partir da gente mesmo cobrar ou até tentar apoiar. É o que a gente tem buscado fazer. E a FRN tem pecado um pouco nas últimas semanas aí, mas o ano passado tentamos, junto ao IPEP, junto ao UNICAT, dar uma ajuda a eles aí. Quem sabe a gente retoma isso, a gente cria vergonha a partir desse webinar que publicamente mostramos essa necessidade de dar continuidade no trabalho. O caso da artista lá envolvia um artista, todo mundo queria sair na fita, né? Esse é o caso também dos bingos que tem dado muita notoriedade, mas aí foge um pouco ao escopo dessa palestra, a gente conversa numa outra oportunidade. O mais importante é que temos ferramentas, temos técnicas, sabemos, a legislação tem caminhado para isso, eu acho que há uma busca, sem dúvida. Eu vi com felicidade nos últimos cursos de especialização em computação forense, não só pessoas da área técnica, mas pude conversar com peritos, mas também com juízes, com promotores, com advogados, com delegados que estão fazendo cursos de extensão, de especialização, seja na Claves, seja em cursos de maior duração, que eu acredito que a Claves está bem próxima dos seus primeiros cursos de especialização, né, Bruno? Mas temos visto que o público deixou de ser somente aquele público técnico. Também temos o público da área
de legislação e também quem está na linha de frente. Nossa polícia tem procurado se capacitar também. O ICCyber, né, cada ano a Conferência Internacional de Perícia de Crimes de Informática, o ICCyber atrai mais gente do mundo todo e do Brasil, tem casos muito interessantes lá, e isso tem estimulado no Brasil todo o aparecimento disso. Hoje, inclusive, foi divulgado um novo concurso aí para peritos da Polícia Federal. Tem algum software que o administrador de uma rede identifique um grampo dentro da rede? É muito difícil e praticamente impossível. Eu só não digo que é impossível porque existem técnicas muito baixo nível de você identificar a partir de enviar alguns pacotes específicos para receber um retorno das máquinas que estão com grampo, mas se não for fisicamente, logicamente, é muito difícil, quase impossível se identificar um grampo. O grampo você identifica por perda de performance, você identifica porque tem uma máquina esquisita ali. Nós tivemos alguns trabalhos em congressos de segurança em que alguém se dispunha a apresentar um identificador remoto de sniffers, mas quando vimos havia sempre alguma alteração no kernel. Por quê, gente? O sniffer ele é feito, a mudança da forma como a placa funciona para capturar tudo é feito depois que o pacote chegou na máquina. E isso quer dizer que não houve nenhuma alteração do que está acontecendo na rede normal. Se não for um daqueles cenários em que você coloca um elemento adicional e alguém visualmente vê isso ou vê uma performance cair da rede em função desse ativo, é difícil, muito difícil de se descobrir um grampo sim. Isso, muito bem, Bruno. Um novo curso que complementa o curso com o Kleber. Direito para peritos forense, penteste, administradores e redes EAD. Perfeito. Né? Às vezes os profissionais do direito, os bacharéis em direito que querem seguir na área, eles não querem fazer um curso de computação forense ou muito técnico. Eles precisam mais se aprimorar na legislação e entender nossos termos. É um curso bem interessante da Claves, Direito para peritos forenses, penteste e administradores de rede. Tem um link aí, o Bruno está colocando. Olha aqui se tem alguma pergunta aqui. Não. Ok. Então, eu queria aproveitar esses momentos finais aqui para fazer convidá-los, né? Estamos só com os últimos detalhes de data, mas no próximo mês devemos começar o nosso curso de mais completo, onde a gente vai abordar outros temas que nem colocamos aqui e até com mais profundidade e exemplos práticos que não podemos falar com mais detalhes aqui, de computação, de análise forense em rede, focando, dando um pouco mais de detalhes da parte legal, mas focando em ferramentas e em técnicas específicas e indo até o carving. Também gostaria de já divulgar em primeira mão que eu estou em finalização de um livro pela Novatec, primeiro livro em português de análise forense em redes. Ele deve estar sendo publicado aí, a previsão é setembro, pela Novatec, e provavelmente deve ser o livro texto do nosso curso na Claves. Eu procurei, nessa experiência de vários anos, buscando material inédito para as palestras e para os cursos, e preparando esse curso da Claves, tive a ideia de lançar o livro. Enquanto a Claves ainda não, eu vou lançar aqui, não sei se é a primeira mão, mas a editora Claves ou a editora da Claves não sai com nossos próprios livros, né? Esse primeiro livro deve sair pela Novatec, quem sabe futuramente outros livros de outros cursos saiam pela Claves, que cresce tanto e vai crescer também na área editorial, com certeza. Então, devo deixar devemos fazer a divulgação desse livro pela Novatec, mas com a Claves a partir de setembro, provavelmente, quando ele deve estar pronto. Queria agradecer a presença de todos, pedir desculpas se alguém ficou sem resposta. Não sei como é que está o tempo. Se alguma resposta que eu não respondi lá para trás quiserem colocar novamente, não sei como é que está o tempo.
Tá tudo ok, Bruno? Vai ter sorteio, posso encerrar? Tudo beleza, né? Então, eu queria agradecer a paciência de todos que ficaram até aqui. Espero ter atendido à expectativa de vocês. Procuramos ser o mais diretos quando possível, mas sem esquecer da fundamentação. E deixamos um gostinho aí para os cursos da Claves complementando esse assunto, esse webinar, com o curso de análise forense em rede, aqueles que tiverem interesse. Outras dúvidas que ficaram sem resposta podem ser encaminhadas para a equipe Claves, aí ou para o meu próprio e-mail, e assim que possível a gente retorna para vocês. Queria agradecer a todos a participação, a Claves pela oportunidade, muito obrigado, boa noite e até uma próxima vez.